Olá, você entende a hipertensão ou pressão alta, popularmente falando, como uma doença? Você que tem hipertensão ou que tem um familiar ou conhece alguém que é hipertenso, hipertensa, conhece ou convive com alguém ou você mesma, você mesmo tem essa alteração na pressão arterial. Entende essa alteração como uma doença? Se é esse o seu caso, ou de alguém que você conhece ou convive, esse vídeo é especialmente para você, porque nele eu vou falar exatamente disso, que na verdade a hipertensão ou pressão alta não é uma doença, é um sintoma de uma doença cardiovascular. Eu falei anteriormente de doenças cardiovasculares e exatamente para dar continuidade ao vídeo anterior, eu decidi fazer o próximo falando da hipertensão porque é um sintoma muito comum. Muitas pessoas, a depender da idade, né? Pessoas na idade acima de 30 anos, às vezes até antes, mas acima dos 30, 35 anos, tem sido bastante comum, tem aumentado bastante o número de pessoas a partir dessas idades que apresentam hipertensão. E a maioria dessas pessoas, pelo menos as que eu tive contato durante o tempo em que eu trabalhava em academias e as que eu conheço e tenho contato ainda hoje no meu trabalho e na vida, entendem a hipertensão como uma doença. Boa parte dessas pessoas entendem dessa maneira, quando na verdade ela não é. A hipertensão nada mais é do que um sintoma de uma doença cardiovascular. Ou seja, a hipertensão é um sintoma de que há algo de errado no coração ou no sistema vascular daquela pessoa, no sistema de vasos, se você preferir. Ela não se constitui uma doença, ela é um sintoma. Então, se você está tratando a hipertensão como uma doença, eu sugiro que, ao contrário disso, não que pare de tratar de forma nenhuma, mas que busque investigar melhor de onde vem esse sintoma, de onde vem esse sinal, qual é a causa desse sintoma. Porque sim, tem uma causa, a hipertensão sempre vai ter uma causa. E essa causa, ela está diretamente ligada ao coração da pessoa ou ao sistema vascular. Por isso eu disse, ela é um sinal, é um sintoma de uma doença cardiovascular. Porque cardiovascular, como eu disse no outro vídeo, vou repetir, é um termo utilizado para várias doenças que acometem o coração ou o sistema de vasos de uma pessoa. Então, se você tem hipertensão ou pressão alta, se preferir, você possivelmente tem alguma alteração no coração ou no seu sistema vascular, que pode ser desde um coração desgastado e fraco por situações que vão desde alimentação inadequada, sedentarismo, ou seja, falta de atividade física, ingesta de drogas como álcool ou hábito de fumar, né? Hábito do tabagismo. Enfim, inúmeras questões, estresse, né? Estresse excessivo e constante também desgasta. Não é que desgasta o coração, coloca-o em risco, né? Estresse é um dos maiores causadores de doenças crônicas e não diferente das doenças cardiovasculares. E um dos sinais de uma doença cardiovascular é a hipertensão. É um sinal, é um sintoma, eu volto a repetir. E o que é um coração fragilizado? O nosso coração, o coração humano, é um órgão composto de músculos. Aliás, é o único órgão interno que é composto de músculo estriado. Existem outros que também são músculo, mas outro tipo de músculo. O coração é o único órgão interno que é composto de músculo estriado, um músculo fibroso, um músculo cujas fibras são fortes e longas. Por isso que eu coloquei aqui um coração enfraquecido, um coração que já não está trabalhando no melhor de sua capacidade,
eu coloquei aqui como um coração mais fragilizado, fraco, com menos força. E isso pode acontecer. Sendo o coração um órgão composto de músculo e de músculo estriado, ele só se mantém forte quando ele é estimulado. Quais são as atividades ou práticas que podem tornar o coração mais forte ou mantê-lo forte? São as atividades físicas aeróbicas. Elas é que são responsáveis por estimular o coração. É por isso que você sabe que os médicos comumente, constante, frequente e insistentemente prescrevem caminhada para a maioria dos pacientes com doenças crônicas, especialmente com doenças cardiovasculares. Não que a pessoa não possa fazer outras atividades ou não deva, a maioria pode, mas aí eu sugiro que cada um consulte seu médico, consulte a equipe que o acompanha, que a acompanha, para evitar de se colocar em risco. Porém, a caminhada, corrida, pedalada, natação, dança e outras atividades aeróbicas são as que mais ofertam estímulo ao coração, que é um órgão de músculo estriado, um órgão de músculo fibroso. O coração tem fibras longas, né? Se você tiver oportunidade, ou já teve, de contato com o coração, mesmo que de algum animal, você vai poder constatar isso. É bem diferente do tecido do fígado humano, de algum animal, por exemplo, dos rins humanos ou de algum animal. São tecidos totalmente diferentes. E no caso dos rins e do fígado, também são músculos, só que são músculos lisos. Por quê? Exatamente porque o coração tem essa composição diferente, um tecido diferente. Porque ele precisa de mais força, porque ele é responsável por bombear o sangue para todo o corpo, para atender toda uma demanda corporal. E se ele não tiver essa característica de um músculo forte, ele não conseguiria fazer isso. Veja, os rins e o fígado não têm essa necessidade. As funções deles são outras. Então não há necessidade de ter tanta força. Então um coração forte, ele faz, vamos dizer, uma batida e atende uma determinada demanda. Já um coração menos forte, um coração mais fragilizado, com menor força, ao invés de uma batida, de repente ele precisa dar várias pequenas batidas para atender a mesma demanda. Eu sei que pode parecer engraçado, mas eu estou literalmente desenhando para que você possa compreender como acontece o processo. Então, uma pessoa com coração forte significa que esse coração, além dele já ser mais forte, ele se desgasta menos para atender às necessidades daquele corpo. Enquanto que um coração frágil, ele continua se desgastando, porque ele tem que executar várias pequenas batidas para atender a mesma demanda. É mais ou menos uma ilustração que eu quis fazer para te ajudar a entender o que é a hipertensão. Então, como eu disse, uma batida de um coração forte atende, de repente, a demanda do corpo inteiro ou de quase todo. E um outro coração menos forte, várias pequenas batidas. A hipertensão pode ser um sintoma, um sinal daquele coração que está precisando fazer várias batidas para atender a mesma demanda, porque nada mais é do que os batimentos cardíacos que definem como está a sua pressão arterial. Então, muitas batidas para atender a mesma demanda é sinal de um coração sofrendo, seja por essa razão que eu coloquei ou por inúmeras outras. Existe uma lista enorme de doenças cardíacas, doenças do coração, e numa dessas listas pode ser aquela que está acometendo você e por isso um dos sinais é a hipertensão. Não significa de forma alguma que a hipertensão seja por si só uma doença. Ela é apenas um sinal de que algo não vai bem. Ou com o coração, como eu disse, ou com o sistema vascular. Eu estou dando aqui um exemplo para que você entenda melhor. Estou meio que tentando desenhar para que você compreenda que existem determinadas situações que refletem numa pressão arterial alterada. Uma delas, eu coloquei aqui, é um coração fraco, que pode ser
que bata muito rapidamente para atender a demanda, mas acontece às vezes de um coração frágil também, fragilizado, com pouca força, com pouca energia, ele não consegue mais bater tão rapidamente. E aí essa pessoa já está aí num risco maior. Nem sempre um coração que bate poucas vezes por minuto, ou que emite poucas batidas por minuto, isso não garante que ele seja um coração saudável. Mas também é uma característica. Se você, inclusive, pesquisar, um bom exemplo que você vai ter é dos maratonistas, o coração dos maratonistas, de alguns outros esportistas também, mas o coração dos maratonistas bate pouco, bate bem menos do que o coração da maioria da população comum. Como eles são atletas de corrida e correm longas distâncias, e a atividade aeróbica é muito benéfica para o coração desse tipo de atleta costuma ser mais forte do que o da maioria. Então, como um professor meu costumava dizer, o coração de um maratonista dá uma batida só e vale para atender a demanda do corpo inteiro. Então, aquele coração pode descansar por alguns segundos para depois emitir uma nova batida. Isso é bastante interessante e é uma característica comum das pessoas saudáveis e fortes. Não é só uma pessoa saudável, que se considera saudável, mas não tem hábitos de alta performance. É preciso que a pessoa tenha hábitos de alta performance na sua vida para que o coração dela se torne parecido, similar ao de um atleta de alta performance, como o exemplo que eu dei aqui dos maratonistas, que são sim pessoas, homens e mulheres, que costumam ter corações bastante fortes, por conta da atividade rotineira que eles têm de buscar na corrida a alta performance e de muitos de conseguir. Eu estou falando aqui de pessoas que vivem em alta performance. Então, esse é um dos exemplos que eu trouxe para você compreender o que causa hipertensão. Outro exemplo que eu quero trazer, que é de doença dos vasos sanguíneos ou do sistema vascular, se você preferir, são a arteriosclerose, a qual eu também citei no vídeo passado, ou as placas de ateroma. Essas duas doenças, por assim dizer, são do sistema vascular e ambas podem sim, normalmente são sinalizadas com hipertensão. Então, uma hipertensão também pode significar que a pessoa que apresenta hipertensão tenha arteriosclerose, que é uma doença dos vasos sanguíneos, uma doença do sistema vascular, onde eles são frágeis, quebradiços, sem elasticidade, enfim, vasos com facilidade para o rompimento, vasos cujo fluxo sanguíneo é dificultado. Por isso é comum, lamentavelmente, eu lamento realmente isso, os médicos prescreverem AS para algumas pessoas que apresentam hipertensão. Eu tive algumas alunas, pessoas conhecidas, que tomavam ácido acetil salicílico diariamente, com a recomendação de que esse medicamento torna o sangue menos viscoso, e o medicamento é sempre prescrito com o intuito de facilitar esse fluxo sanguíneo. Eu, embora não conheça em detalhes os efeitos colaterais que isso possa causar, mas eu imagino que sejam vários. Então, realmente, eu lamento muito que algumas pessoas, que inclusive eu conheço e conheci, ainda conheço algumas, tenham esse hábito ou tenham essa necessidade e o fazem por prescrição médica. Eu é que considero lamentável, embora eu não conheça em detalhes os danos que isso causa, mas eu imagino que cause alguns. E é o ateroma. O que é ateroma? Placas de ateroma, né? O que são as placas de ateroma? São células de gordura que, num dado momento, passam a ser chamadas de placa de ateroma. Por que placa? Porque são várias células de gordura que se juntam. Elas também dificultam muito o fluxo sanguíneo, porque, é claro, elas entopem, elas diminuem o calibre dos vasos, elas fazem com que a passagem, o espaço
que há ali no vaso para a passagem do sangue diminua. Cada placa que se forma, seja onde for do sistema vascular, ela vai reduzir a passagem do fluxo. É como se fosse um rio. Você vai lá e tampa metade do espaço. Você coloca uma barreira na metade. Logo, você vai reduzir o fluxo de água, a passagem da água ali, em 50%. Essa água vai continuar passando, mas num fluxo muito menor. É exatamente isso que acontece no sistema de vasos de uma pessoa, no sistema vascular de uma pessoa, quando ela tem placas de ateroma no seu sangue. E aí isso pode se agravar, enfim, você pode imaginar inúmeros, e talvez até conheça, inúmeras situações em que se agravam por conta de placas de ateroma. O nome para a doença é aterosclerose. Uma pequena diferença: arteriosclerose é a fragilidade das artérias e aterosclerose é o nome dado para a doença que se caracteriza por placas de gordura no sangue da pessoa. Placas essas que nada mais são do que várias células gordurosas que se juntam, formando um volume só. Então eu não quero me alongar muito para esse vídeo não ficar muito longo, mas eu espero ter ajudado a você que sofre com hipertensão, que conhece alguém que sofre com isso, ou algum familiar, amigos, conhecidos, às vezes como eu, alunos, alunas, enfim, alguma pessoa que você conheça que sofra com hipertensão e que a trate e a considere como uma doença, porque o intuito desse vídeo é esclarecer que não, a hipertensão não é uma doença, ela é apenas um sintoma de doenças cardiovasculares e o mais importante é que você entenda que é necessário investigar até chegar a exatamente qual é a causa daquela hipertensão e tratar a causa, porque não tratando a causa, você vai continuar hipertenso, hipertensa por toda a sua vida. Então é necessário sim fazer uma boa investigação até identificar a causa da hipertensão, porque ela é apenas um sinal. Antes de me despedir, eu quero te pedir que curta esse vídeo se gostou do conteúdo, que se inscreva no canal, porque assim você vai ser notificado, notificada de cada nova publicação e também que compartilhe o vídeo com aquela pessoa que você conhece, pode ser um familiar, um amigo, um conhecido, uma conhecida, que você sabe que precisa dessas informações, que você sabe que essa informação vai ajudar essa pessoa a melhorar a sua vida, vai ajudar ela a esclarecer dúvidas que estejam permeando a mente dela, vai favorecer a pessoa em abrir-lhe mais caminho para buscar melhorar a sua saúde. É esse o meu intuito ao gravar esses vídeos e dispor conteúdo aqui no YouTube gratuitamente. Ajudar as pessoas a compreender que podem sim resgatar sua saúde, que existem várias maneiras para buscar esse resgate. Eu sou mentora e coach em construção, recuperação, manutenção e promoção de saúde, além de combate a doenças crônicas. Se é de uma profissional com essa expertise que você está precisando, se é alguém assim que você está procurando, me manda uma mensagem e nós vamos conversar para que você possa ter a oportunidade de mudar a sua situação de doença crônica para a experiência de viver num corpo, de habitar um corpo com saúde total. E eu posso te ajudar. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final e eu te vejo no próximo. Até lá!